Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Os que habitavam nas sombras da morte, as sombras das trevas, para estes resplandeceu a luz, que os fez gozar a alegria, aumentar a felicidade, o regozijo deste povo que andava nas sombras da morte, que andava na escuridão. Quem era, quem é este povo? Somos todos nós, enquanto humanidade, que por nosso pecado de desobediência foi necessário, por tão grande desobediência e por tal grandeza de nossos pecados, que o Senhor, para reconciliar, enviasse seu Filho. Não enviou seu Filho na primeira vez para julgar, mas o enviará nos últimos tempos para nos julgar. Neste meio tempo, entre a primeira vinda do Senhor, a qual expectamos por meio do Advento, que celebramos nas 4 semanas, entre esta primeira vinda do Senhor, pobre, miserável, sem ter uma casa onde repousar, sem ter um leito onde repousar, sem ter um enxoval que o esperasse, deitado em uma manjedoura, em um coxo onde os animais comiam. Assim o Filho de Deus nos foi dado. Não veio nos palácios, não veio na riqueza, não veio na fartura, não veio na segurança. E nós, quando esperamos viver esta vida, nós muitas vezes vivemos como os pagãos que querem, e nós, quando vivemos como pagão, queremos segurança, tranquilidade, uma boa cama macia para deitar, comida que não me falte. Estes são os valores do nosso tempo. Ainda hoje, um filho espiritual me perguntava, o que ele já sabia a resposta, obviamente, porque é muito inteligente. Ele me perguntava assim: como é que vive tanta gente neste mundo com medo da morte, com medo da doença, e se diz cristão? Aí nós temos que recordar aquilo que São Paulo tantas vezes nos ensina, que para estes o seu Deus é o estômago. O que significa o estômago? Significa não só o estômago, o órgão, mas significa os prazeres que tem nesta vida. Por isso nós vemos, queridos irmãos, tantas pessoas hoje com medo de morrer. Alguém pode dizer, mas será que o padre está bem falando de morte no dia do nascimento de Jesus? E ele veio para quê? Para ficar bonitinho numa manjedoura? Para ficar bonitinho deitado embaixo de nossas árvores de Natal? Esse menino já veio selado para cumprir a vontade do Pai, e ele disse sim ao Pai. Ele veio para morrer por nós. Ele não veio para receber carícias de Nossa Senhora e São José e dizerem: que menino tão bonitinho. Ele veio como Deus, sabendo o que o esperava, e ele disse: sim, Pai, eis que com prazer veio fazer a vossa vontade. É isso que nos ensina a Sagrada Escritura. E nós vemos hoje esta instabilidade. E por que nós somos instáveis? Porque nós colocamos a nossa segurança nas coisas do mundo. Quem de nós já não ouviu uma mãe que está grávida e diz assim: o importante é que venha com saúde? Quer dizer que se vier doente vai dar um pontapé na criança e jogar fora. Isso é a confiança neste mundo. Eu quero viver bastante, padre, mas com saúde. Além de ganhar a graça de viver bastante, ainda quero com saúde. Porque se for sem saúde, eu não quero. Eu quero comer tal coisa, mas poderia ser melhor ainda.
Eu queria uma casa, mas não é apenas uma choupana que me cubra a cabeça das intempéries. Eu quero uma casa daquelas horrorosas, digo eu, de cinema, feias como os ricos fazem, pelo seu mau gosto. É isso que o povo quer. E então a nossa segurança já não mais está ali na manjedoura, porque ali na manjedoura, ali se demonstra toda a insegurança. Um pai que não era o pai verdadeiro, e não é o pai verdadeiro, São José, assume uma mulher grávida não de si, correu e aconteceu, de São José, que era considerado por todos um homem justo, se tornar um farsante. Não esqueçamos disso, não esqueçamos de contemplar a Sagrada Família. Nesta noite do nascimento, a partir de antes já da noite do nascimento, quando São José, como ouvimos no Evangelho durante essa semana, no domingo passado, São José, sabendo que o filho não era seu, poderia ter dito: fora com esta mulher, vou abandoná-la. Segundo a lei de Moisés, ela seria levada, arrastada à praça pública, enterrada até o pescoço e morta a pedradas. E ele salva a vida da mãe e do filho. E quem toma a culpa? Ele. Ele é o que não cumpriu a continência antes do casamento. Ele assume sobre ele a culpa do filho. Não esqueçamos que este homem teve que deixar o seu ganha-pão para ir registrar-se longe, porque as suas origens não eram ali, com uma mulher há dias de receber o seu bebê. Larga tudo e vai. E ele foi, obediente. E eles chegam no lugar e diz: não há lugar para eles nas hospedarias, nem nas casas de famílias. Ninguém os recebeu, só ouviram não. Onde vão se abrigar? Em uma gruta, onde os pastores colocavam os seus animais abrigados, talvez à noite, das intempéries. Ali. Se foi cedida a gruta, ou José e Maria tiveram que invadir a gruta, nós não sabemos. Mas eles, o que encontram lá? Não encontram um enxoval. Maria não pôde levar nada. Não encontram comida. Não encontram tudo aquilo que nós temos, todas as tranquilidades e estabilidades que o mundo nos dá. Pensemos na Virgem Maria, que nos diz o Santo Evangelho. Após nascer o seu filho, ela o enfaixou, apenas umas faixas de pano, talvez rasgou de sua roupa ou da roupa de São José, já que não levavam mudas de roupa, nem trouxas de roupa, nem malas, nem tinham quem levasse as malas por eles. O enfaixou e colocou aonde? Na manjedoura, no coxo onde os animais comiam. E tiveram por companhia Nossa Senhora e São José e o menino Jesus, o boi e o burro, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que dizia: o boi e o burro reconhecem o Senhor, mas tu, Israel, meu povo, não me reconhece. Por isso, nós podemos dizer que os primeiros fiéis ali foram o burro e o boi. E nós quantas vezes nos comportamos como burro e boi e não reconhecemos o Senhor na nossa vida? Não reconhecemos e então, como não cremos no Senhor, colocamos a estabilidade da nossa vida nas coisas deste mundo. Quanta gente se lamentando por aí, que a gente ouve diariamente, que este Natal é diferente, esse Natal não posso reunir a família, esse Natal não vai ter fartura, esse Natal não tem dinheiro. O que tinha o Natal, o verdadeiro Natal? O que tinha São José e Nossa Senhora para comer? Que frio que passaram naquela noite. Nós aqui nem podemos perceber isso com este calor terrível. Mas que frio passaram. Que fome esses dois não deviam ter passado. Quantos e quantos, na noite de Natal, celebram o Natal, sem aquele que é o Natal, Nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver
que a festa do Natal se tornou uma festa das comezainas, da cumilança, nada mais, nada menos. E então estes, cujo Deus é o estômago, agora estão reclamando, porque não tem dinheiro para fazer, porque não podem se reunir, não podem se emborrachar, não podem viver como sempre viviam. E então vão percebendo aos poucos, Deus queira que percebam, que a estabilidade deste mundo não é estável, que não é o tanto que comemos ou que temos nas nossos depósitos de comida que nos faz ser felizes. Não é o tanto de roupas, presentes que temos a tocar que nos fazem felizes. Quantos nesta noite santa vão passar nos hospitais, internados? Não só porque não se cuidaram ou não tiveram pessoas que se cuidassem ao redor, não só desta pandemia chinesa, mas de tantas outras doenças. E nestes tempos da pandemia, em que muitos pedem a presença de um sacerdote para as últimas horas de vida, e é negado. É negado porque também não se crê mais na presença de Deus. Porque já vivemos num mundo, que não só o mundo médico, mas todo o mundo da cultura, da chamada cultura e da riqueza e do poder, vê o sacerdote como mais um. É a profissão que ele escolheu, dizem. Claro, e aí qualquer um inventa. Eu sou padre, tu é bispo, aquele é pastor, aquele é apóstolo, e então ficam tudo assim. Já nós não temos mais esta ligação com o menino na manjedoura. E este menino que nos foi dado, não foi dado para o acariciarmos, para o beijarmos, para acharmos bonitinho. A ternura do Natal, a verdadeira ternura do Natal, não é o corpinho do menino Jesus, a beleza dele. A verdadeira ternura é saber que Deus Filho, o Verbo de Deus, o amado de Deus Pai, se dignou a se rebaixar e querer ser um de nós. Que o profeta Isaías repete muitas vezes, e nós ouvimos isso todo o Natal: porque nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho. Para nós, cada um de nós. Jesus Cristo foi dado pelo Pai para cada um de nós. E podemos dizer, depois ele dá essa sua vida inteira por amor ao Pai. Ou seja, o Filho de Deus que vivia na divindade e esplendor do Pai, se rebaixa a ser um de nós. E um de nós na pior condição, da pobreza, da falta, da miséria, do frio, da fome. E depois vai ser também um migrante, vai ser também alguém que vai ter que fugir da sua cidade para não ser morto, com a sua família, protegido pela sua família. E depois nós vamos ver nosso Senhor toda a sua vida, desde seu ministério até o último dia, sendo perseguido por todos. Uns que não entenderam a sua missão o perseguiam para encher a barriga quando ele fazia os milagres, para serem curados dos males físicos. Estes são o nosso grupo maior nos dias de hoje, que buscam a Deus para ganhar algo, para briquear com Deus. Não são os verdadeiros fiéis. Outros perseguiam Jesus para persegui-lo no pior sentido, buscando ocasiões de matá-lo, de enredá-lo pelas suas palavras, de enredá-lo por aquilo que apresentava. Não pensemos que a perseguição a Nossa Senhora, a São José e ao menino Jesus foi apenas nos primeiros dias e primeiros meses. Foi toda a vida. Foi toda a vida. E nós queremos amar este menino Jesus, devemos amá-lo assim. Ele vai chegar e dizer: ele que veio como rei, conselheiro admirável, Deus forte, ele vai chegar e dizer: o meu reino não é deste mundo. Há uma clara oposição entre se apoiar nas coisas deste mundo
e se apoiar em Deus. O que é que o anjo anuncia aos pastores? Diz São Lucas que eles ficaram com muito medo quando foram envolvidos pela glória de Deus e pela sua luz. No meio do nada, apacentando os seus animais, eles foram tomados de medo quando viram como diz São Lucas, coorte celeste. Não é a corte celeste, é a coorte celeste. Coorte é uma linguagem militar para dizer um esquadrão, um grupo de pelo menos 500 soldados. Eles não viram um anjo, eles viram pelo menos 500 anjos, tudo ao mesmo tempo cantando, e foram tomados de pavor, tomados de medo. E então os anjos dizem: não tenhais medo, eis que vos anuncio uma grande alegria, hoje nasceu o Salvador. E eles viram aquele brilho, aquele esplendor, e deviam ter pensado que o Salvador vinha, como muitas vezes os mestres da lei e os doutores da lei anunciavam. Eles anunciavam que o Salvador viria montado em um cavalo, num resplendor, com os seus soldados, quebrando, rebentando tudo, para botar ordem nas coisas. Eles ficaram com muito medo. E não, o anjo diz: o Salvador será encontrado como um recém-nascido, a criatura mais frágil possível, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Imaginemos estes pastores que já estavam amedrontados com todo o brilho e resplendor de Deus através dos seus 500 e tantos anjos, agora ouvem uma coisa tão pequena. Mas como é que é isso, que esse Salvador vem como um menino tão frágil? E que menino real é esse? Que rei é esse que é deitado numa manjedoura, atirado no lugar onde a gente dá comida para os bichos, envolvido nos trapos? Que rei é esse? Isso deve ter atiçado a curiosidade dos pastores. Isso estava nos planos de Deus. E por isso dizem os pais da igreja que Jesus veio como um menino. Poderia ter vindo como homem adulto, como rei que vem quebrando tudo e botando ordem no mundo. Veio como um menino, para que ninguém tivesse medo ao se aproximar dele. Vejamos isso, queridos irmãos e irmãs, contemplemos isso nesta noite. Este Filho que Deus nos deu, o Filho único de Deus Pai, Ele nos deu a nós, desde aquele momento, para todo sempre, deu a nós, a cada um de nós. Quem de nós seria capaz de dar o seu Filho único e o mais amado entre todos os seus filhos, para ser dado por alguém? Quem de nós daria um filho? Quem de nós daria a pessoa que mais ama para entregar, para ser morto por outro? É isso que Deus Pai fez. É isso que nós ouvimos hoje. Um filho nos foi dado. Não é o filho de qualquer um, é o filho de Deus Pai. Ele se priva da presença de seu filho para dar por nós. Por que isso? Porque o Pai nos ama. Não esqueçamos isso. Isso está incluído, isso faz parte do pacote principal do Natal do Senhor. O Pai nos ama. O Pai nos conhece, sabe como nós somos, que nós não valemos um sabugo usado, e o Pai nos ama e nos dá seu Filho para nos salvar. Vejam que maravilha, contemplem isto no Natal. É isto a verdadeira ternura do Natal. O Filho foi dado por nós. Como é que nós podemos ser tão ingratos diante deste presente maravilhoso? Como é que nós podemos viver tantas vezes afastados de Deus, tendo recebido tudo o que o Pai podia nos dar? Este Filho foi nos dado como Salvador, para redimir a nossa culpa. Que maravilha! Repito, esta é a verdadeira ternura do Natal. É isto, não os presentes que trocamos. É isso, não são as canções que cantamos.
É isto e não é a árvore de Natal ou qualquer outra coisa. A verdadeira ternura é saber: o Pai provou de uma vez por todas que nos ama, com um amor que podemos dizer, como diziam tantos santos, um amor entranhado, um amor enlouquecido, a ponto de dar seu Filho único, bem amado por nós. Meditemos, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor essa graça no Santo Natal, de fazer do nosso coração e da nossa vida manjedoura diariamente para receber o Senhor. Logo mais, quando o sacerdote impõe suas mãos sobre o pão e o vinho, ele repete esse gesto que o Senhor mandou a sua igreja repetir, seus sacerdotes repetirem. Ele repete as suas palavras, e o que acontece ali? Nós recebemos aquele menino em nossas mãos, em nosso coração, em nossa vida. Pensemos agora com que ternura Nossa Senhora estreitou este menino Jesus em seu coração, em seu peito. Com que ternura São José estreitou este menino Jesus. Nós podemos fazer isso a cada Santa Missa. Recebemos ali, não é um corpo inanimado. Por isso, grandes místicos e grandes santos, e temos também aqui no nosso estado a graça de termos tido, por exemplo, o Padre João Batista Rois, mais conhecido como Padre Reus, que em cada Santa Missa tinha esta graça. Quando levantava a patena com o pão, via o menino Jesus. Meditemos nisso. Cada vez que recebemos o corpo e sangue do Senhor, estamos recebendo ali o menino Jesus. E nós então o recebemos, e o que ele nos pede? Tomai e comei. Ele não diz: me guardem num cantinho, me ponham nas palhas, me ponham num paninho bonitinho. Ele diz: tomai e comei, como que dizendo: me devore, para que eu possa também tomar teu coração. A palavra, o verbo que se usa na Eucaristia é manducare, mastigar, comer. Comer este menino. A isso somos chamados. Pode parecer estranho, mas é isso que o Senhor diz. Devemos não apenas contemplar o menino, não apenas dizer que belo, mas mastigá-lo, para que ele entre totalmente em nós. E aí é necessário, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração esteja puro para recebê-lo, que o nosso coração seja mais do que uma manjedoura sórdida e suja na qual os animais comiam. Façamos do nosso coração um trono para receber o menino Rei, o menino Deus. Que o Senhor, nesta noite santa do seu Santo Natal, nos ajude a entender que Ele quer viver em nossos corações, que Ele quer encontrar pousada em nossa vida, que Ele quer encontrar nosso coração transbordante de amor. E se nós ainda não conseguimos dar todo o amor ao Senhor, peçamos esta graça a Ele, que nós saibamos dar todo o amor que Ele merece, que nós contemplemos muitas vezes este amor do Pai que nos deu seu Filho, que nós contemplemos muitas vezes o amor do Espírito Santo por nós, que fecundou a Virgem Maria para nos dar este Filho. Um Filho nos foi dado para cada um de nós. Ele é meu e é teu. E como seguidores dele, recebedores desta graça de receber o Filho de Deus, nós temos a obrigação, em nosso apostolado diário, de fazer com que mais homens e mulheres também possam dizer: o Pai me deu seu Filho. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.